Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Política, o podcast da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Eu sou a Cristiane Guerra e hoje recebo a vereadora protetora Kátia Franco e a veterinária Kate Duque para a gente conversar um pouco sobre proteção animal. E você também, que nos ouve e que nos assiste, vem tomar um cafezinho comigo? Sejam bem-vindas, Kate, seja bem-vinda, vereadora. Obrigada. Se apresentem para quem está assistindo a gente. Começar pela convidada, né? Então, meu nome é Kate Duque, eu sou médica veterinária. E, assim, ligada à proteção animal, eu sou ativista vegana, né, palestrante sobre direitos animais, venho nessa causa há mais de 15 anos e isso ampliou muito as minhas relações, aonde eu conheci a Kátia, tem mais de 10 anos que a gente se conhece, nessa situação de ativismo mesmo, de correr atrás de políticas que visam o bem-estar animal, que consequentemente é o bem-estar da população. Quando a população conseguir perceber que proteger os animais é proteger também o cidadão, muita coisa vai mudar. Sou terapeuta sistêmica, consteladora familiar, comunicadora intuitiva e psicanalista. Bastante coisa. E atuo bastante nessa área, levando ajuda, né? Trabalho também como voluntariada. Eu ajudo nas denúncias de maus tratos, que eu sou perita em maus tratos. Então, já fiz várias apreensões para fazer laudo para juiz e tal, sobre a constatação de maus tratos. Então, assim, tudo que envolve essa área, eu estou ativamente junto quando é necessário. E a vereadora? Bom, eu sou Kátia Franco, né? Estou como vereadora aqui. Nunca tive ligada na política. Foi a partir mesmo dessa última eleição que eu entrei, querendo desistir várias vezes. Até perto já da hora de ir para a urna, eu queria desistir. Porque, assim, é muito complicado, né? Você não estar na política, não ser política e ter que conviver, né? Então, sou protetora há mais de 12 anos. Eu me tornei protetora depois que eu adotei um gato. E eu tinha depressão, assim, que eu não levantava da cama. Pra você ter uma noção, minha família inteira ficou com anemia, porque eu só levantava e fazia arroz, feijão, angu e couve. Arroz, feijão, angu e couve. Olha, era gente. Todos os dias. Aí eu resolvi adotar o meu gato. Então, aí eu vi que ele precisava, que ele tinha necessidade de mim, né, para cuidar, porque ele era muito pequeno. Então, aí foi que eu comecei a me cuidar. E essa adoção foi dica de alguém, assim, que seria bom ou foi do nada? Foi do nada. Eu falei pro meu marido, falei assim, porque eles lá em casa, ninguém gostava de gato. Como todas as casas, né? A maioria, ninguém gosta de gato. Então, a gente amou... Até ter o primeiro, né? Até ter o primeiro. Aí, então, a gente tinha... aí, meu marido falou assim, um dia, vamos dar uma volta? Eu falei, vamos. Aí, eu olhei na coisa tinha saído de casa, assim, viu no Face lá, a Elisa, lá da SJPA, doando um gatinho. Aí, eu falei, falei com ele, vamos ali comigo? Eu vou pegar um negócio. Aí, ele falou assim, o quê? Aí, eu falei, se eu falasse que era um gato, ele não ia. Então, aí, eu fui lá. E peguei, aí ele chegou lá e eu falei assim, não, mas só vai ficar uns dias. Aí ele, como assim uns dias? Porque a gente não sabia nada do que era lar temporário, né? O que é lar temporário? A gente não sabia. Eu não estava envolvida ainda na proteção. Então, aí pegamos o gato. Quando eu cheguei em casa, meu filho falou, minha mãe... Não ficaram empolgados eles? Não, falou, até quando que esse gato vai ficar aqui? Não sei o que tem lá. E eu falei assim, não, gente, ele só vai ficar uns dias só, depois eu vou devolver. Aí, como que você pega para devolver? Aí foi enrolando, ele foi ficando. Aí eu deixei bem eles verem que eles estavam gostando, né? Aí meu filho já tinha ido na rua, comprado uma bolinha, comprado um negocinho. Aí eu falei, bom, agora eu vou falar, né? Que ele vai ser nosso. Aí eu falei assim para eles assim, gente, chegou o dia da gente entregar o Eros. A minha filha já tinha colocado o nome, né? Falei, como é que ele chamava? Eros? Eros. Colocou o nome, já era. Aí ela falou assim, eu falei, gente, chegou o dia da gente entregar o Eros. Aí, entregar por quê? Eu falei, não, porque eu falei que ele é só ficar uns dias e tal. Não, deixa ele mais uns dias, deixa mais uns dias. Aí foi ficando e acabou que ele se tornou um membro da casa. E aí depois? Aí depois foi lar temporário, aí eu comecei.
E eu assistindo, como ela falou de veganismo ali, eu assistindo, na hora fazendo meu almoço, tinha ido no açougue, eu tinha freezer na época, enchi meu freezer de carne, comprava ali na Alfred lá embaixo. Aí eu vi um vídeo de um camelo sendo morto num abatedouro. Eu fui lá no freezer, joguei tudo fora, joguei a carne que eu estava fazendo fora. Eu falei assim, gente, aqui em casa ninguém mais come carne. Aí todo mundo falou, mas você decidiu? Eu falei, decidi por todos. Eu falei, a partir de hoje não como, se vocês quiserem, vocês vão comer na rua. Aí foi nesse dia também que eu parei de comer carne total. E eu não fiz assim, nada assim que, você tem que ir no médico e ir diminuindo e parando, não. Eu fui radical, eu parei com carne de boi, porco, peixe, frango, tudo de uma vez só. Parei tudo. Aí meu filho ainda lembra que ele falou assim, eu conheço minha mãe, isso é coisa de uma semana, daqui a pouco ela tá aí. E, então, assim, quanto tempo já tem? Desde que eu adotei o Eros. E praticamente que foi assim, aí eu adotei, aí eu comecei a mexer mais na internet e tal, que eu comecei mais a levantar da cama. Então, assim, praticamente ele entrou, eu olho para ele assim, ele é vivo até hoje. Aí eu olho para ele e falo assim, olha o que você fez na minha vida, rapaz. Porque ele fez assim, sabe? Não falo fez que é da família toda, né? Da família porque toda. Todo mundo é protetor hoje em dia. Todo mundo, até minha mãe. Ninguém que queria o Eros, hoje ninguém, tem vários Eros. Todo mundo. E assim, o meu filho, ele outro dia não, já tem um tempo, eu pedi ele para entregar um gatinho para mim que eu tinha doado. Isso já tem uns anos. Ele, mãe, aqui tem um filhotinho de capivara aqui na rua, eu posso levar ele? Eu falei, Júnior, meu filho, onde que eu vou colocar um filhote? Eu estava tomando banho, e a minha mãe, o Júnior tá ligando desesperadamente. Eu falei, deve ter dado problema na adoção, né? Vou atender. Aí desliguei o chuveiro, aí ele me falou isso. Eu falei, Júnior, meu filho, primeiro que você vai ser preso, né? Se a polícia te parar, você vai ser preso com uma capivara dentro do carro. E onde que eu vou colocar uma capivara, Júnior? A gente mora em apartamento. Na época eu tinha quase 100 gatos dentro do meu apartamento. Então, assim, eu falei, onde que eu vou enfiar uma capivara, Júnior? Mãe, a gente deixa ela na garagem. Eu falei, Júnior, meu filho, não tem condição. A mãe dela deve estar procurando, deixa ela aí. Pois ele colocou ela lá no mato, ficou lá parado na rua até ver a capivara indo com a família. Aí ele, mãe, ela achou a família. Eu falei, tá vendo, Júnior? Você ainda ia desfazer uma família, pelo amor de Deus. Você tem que pensar nessas horas. Então, assim, todo mundo se tornou. E a carne ainda, assim, mais eu e meu marido. E depois de um ano, o meu marido parou também de comer carne. Total. E assim, lá em casa diminuiu muito, muito mesmo. A gente praticamente não tem, assim. Quando a minha mãe vai, eles comem na rua. Então, assim... E o gatilho foi a questão dos maus tratos aos animais. O gatilho de parar de comer carne. Foi desse camelo que eu vi no abatedouro. A forma que ele estava sendo abatido, sabe? Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu falei, realmente não quero mesmo. Aí eu falei que eu não ia voltar e não voltei, nunca mais. Eu não consigo, sabe? Eu acho que se eu comer eu passo mal. Não consigo. Fala assim, você tem que ir no médico, o médico vai falar para você voltar. Eu não volto. Quando eu vou no médico, eu falo assim, olha, eu não como carne nenhuma, não adianta. Da consciência. Eu falei, não adianta. Quando a gente sabe de algo e quando a gente toma consciência de algo. Isso acontece com qualquer vício, porque a carne também é um vício. A gente vê isso no vício do cigarro, das drogas, do álcool e inúmeros vícios. Uma coisa é você saber que aquilo te faz mal. A partir do momento que você toma consciência de que aquilo realmente deve ser abolido da sua vida, é onde você consegue modificar os seus hábitos. Né? Mas como que seria essa tomada de consciência, assim? Qual que é a diferença? Eu acho que é individual. Eu acho que é quando te choca. Eu penso assim, porque assim, me chocou... E eu não consegui mais, porque assim, quando eu até vendo alguém comer, eu lembrava da cena, sabe? Eu falei assim, nossa, ele precisou de sofrer para morrer, para a pessoa ter 5 minutos de prazer na boca, sabe? Então, se a gente tirou uma vida, né, por conta assim de... E o meu avô, eu desde pequena, meu avô quando tinha fazenda, essas coisas lá, ele trazia assim galinha, ele falava assim, tira a Kátia daqui, porque senão a galinha não vai morrer. Tem porque isso. Eu ficava... E aí eu falava com ele. Não morre mesmo, eu falava assim, mas o senhor é muito ruim, o senhor vai pagar, quando o senhor morrer, o senhor vai pagar. Criança. Não mata, não. Eu pequena.
Não mata, não. Então, assim, eles não gostavam muito de eu estar lá naquele reduto familiar, porque eu era, assim, a ovelha negra da família, eu falava as coisas assim, então... Ovelha verde, melhor. Eu era, assim, mais, assim, né, para lá de coisa. Então, assim, eu sempre tive uma personalidade muito forte. Então, é assim, aí meu marido sempre fala assim, mas você tem um jeitinho assim que você chega como que, não, mas não é só isso. E quando vê, tá lá a família inteira já participando, sabe? É temporário. É igual quando eu fui dar um ALT para Pompom, que era uma gata que estava prenha. Aí ela eu tinha que devolver. Mas e pra gente devolver a gata depois que a gente pegou o amor? Aí eu falei com a dona, deixa eu ficar com ela lá. Não pode ficar. E eu fiz até inimizade com essa gata, mas no fundo depois devolver. Devolver que eu não queria devolver. Depois eu comecei a entender que eu doando, eu consegui abrir espaço para eu ajudar mais. Porque quando você começa a ficar com os animais, você já passa a ficar com a parte de ser acumuladora. E isso eu nunca fui. Sempre todo mundo fala, nossa, esse gato lindo, por que você não fica? Eu não posso. Ele é lindo, mas ele vai ser lindo o seu. Ele não vai ser meu, porque eu preciso já abrir espaço. E cada lar tem o espaço lá para o bichinho chegar, ser acolhido, exatamente. Cada família, né? E assim, e fica como se fosse, né, Kate, uma coisa individual, né? Por exemplo, ele vai ter a atenção dele, coisa que comigo, eu com muitos, igual nessa época que eu tinha quase 100, como que eu ia dar atenção para todos, carinho, cuidado de limpar, da comida e tal. Dava para fazer, minha mãe ajudava, meu marido ajudava, mas a atenção mesmo de ficar ali, quando a gente chega em casa, é difícil. E hoje são quantos? Hoje, deve estar com uns... eu tenho uma casa que eu aluguei, né? Porque não, são os mais bravos. Lá deve ter em torno de uns 20, por aí, 20 e poucos. E no meu apartamento... no meu apartamento, meu marido fala que eu estou com, acho que uns 35. Ele fala 35, mas eu acho que é isso mesmo que a gente tem. É algo, assim... É uma paixão mesmo, né? É uma causa, assim, muito, né, viva dentro da pessoa, sim, né? É inerente, é da essência. Não tem como você fugir disso. Uhum. Mas isso que a Kátia falou é uma coisa que é muito importante, que quando você está ativo na proteção, quanto mais animais você tem, seus, para você resguardar e cuidar, você consegue ajudar menos fora de casa. Resgatar, então, né? Você entende? E não só resgatar, mas dar um caminho, encaminhar esse animal para um atendimento, para uma outra família, porque você está tão envolvida e tão absorvida nos seus problemas, que são inúmeros por conta do acúmulo de animais, que você não consegue ajudar outros. Eu falo que ativistas mesmo, eles devem ter o mínimo de animal possível para ele poder ajudar. Porque já que ele tem isso em essência, ele vai fazer isso. Porque é um trabalho mais de retaguarda, de logística, sim, né? De fazer as pontes, exatamente, né? Entre quem quer adotar e quem... Né? E o gatinho que foi, né, resgatado. E a pessoa já tem o know-how de como fazer, o animal que precisa de ir para uma clínica, o que não precisa de ir para uma clínica, que pode fazer um tratamento ou se restabelecer na casa de alguém, né? Então, a pessoa que está ativa, por isso que chama ativista, ela está ativa naquela situação. Existem ativistas em várias áreas, né? A gente vê muito em várias áreas, não só na proteção animal. Mas quando a pessoa se torna acumuladora, ela passa sem querer a praticar o maus tratos. Porque o animal não tem o cuidado, ela não vai conseguir manter a higiene, ela não vai conseguir manter a alimentação adequada, medicação adequada, controle de ectoparasitas, de endoparasitas, que é essencial. Por quê? Porque ela vai ficar de uma forma extremamente onerosa, porque é muito caro. A gente sabe que, infelizmente, o cuidado com o animal hoje em dia não é barato. Quando a pessoa adota um animal, ela tem que ter ciência de que a vacina é cara, de que o veterinário é caro, de que a ração é cara, de que a medicação é cara, porque isso tudo envolve. É a mesma coisa de ter um filho. Você não vai ter um filho para largar jogado e cuidar de qualquer jeito. Então, o animal, ele exige da mesma forma. Então, é necessário que a pessoa tenha essa consciência. Aí, imagina você acumulando 100 animais. Como você vai fazer isso para cada um deles de maneira adequada? E sabe uma coisa, assim, que eu aprendi depois de ter mais contato com essa questão da causa animal e tal, que
nem passava assim pela minha cabeça a importância da castração. Que eu sempre achei, assim, né, a gente olhando superficialmente, né, a gente pensa, poxa, a pessoa é o protetor ou o ativista e tal da causa animal, uma pessoa que gosta muito de animais e eu tinha um pouco essa visão, assim, também de que são aquelas pessoas que têm um monte de bichinhos em casa, quer cuidar da melhor forma possível e tal. A gente nem imagina que o principal, assim, uma prioridade seja a questão da castração, porque a castração né, o bichinho não vai se reproduzir, né? Mas, assim, traz um pouquinho, assim, explica um pouquinho pra gente, pra quem tá assistindo. Por que é tão importante castrar? Então, a Kátia pode até colocar a forma dela de falar e tal, porque ela está diretamente ligada com essa questão de castração, mas profissionalmente falando, o que acontece? Algumas pessoas até não gostam quando eu falo isso. Na verdade, não era pra gente ter cachorro e gato dentro de casa. Esses animais a gente tirou lá do mato e trouxe para dentro de casa. Quando o homem coloca a mão, ele desequilibra o ecossistema. E foi isso que a gente fez. Aí começou a colocar dentro de casa, não dava conta, começou a abandonar. Infelizmente, muitas pessoas têm o hábito ainda, antes era mais comum, hoje menos, mas ainda existe. A cadela está no cio dentro de casa, para evitar que os cachorros fiquem no portão, a pessoa solta a cadela para a rua. A cadela é deles. Aí ela solta. Aí a cachorra vai pra rua, é uma cachorra de casa, e ela fica prenhe. Aí o que as pessoas faziam? Pegava esses filhotes, jogava no rio, jogava num saco, joga num terreno baldio para morrer. Isso acontece até hoje. E isso é uma coisa, tipo, que eu tenho família que vem da roça e a gente super escutava. Jogava a ninhada inteira no rio. Então, assim, isso passou a ser um problema muito grande, porque isso começou a aumentar, é um dos viés, né, que começou a aumentar o número de animais abandonados na rua. Então, quando a gente fez isso, a gente desequilibrou mais ainda a situação, porque a natureza é muito perfeita. Quando uma cadela entra no cio, várias cadelas entram no cio ao mesmo tempo, como as mulheres. Mulheres que convivem juntas, menstruam juntas. Isso é a natureza. Por quê? Porque aí divide direitinho o número ali de parceiros e tal, para poder procriar. Vamos pôr assim. Só que, como isso saiu muito do controle, infelizmente, a única solução para isso é a castração. Porque é a única forma que a gente tem de parar esse nascimento que é, hoje em dia, desgovernado. Eu já vi a vereadora Kátia, já até me deu entrevista sobre isso também, falar que um gato, depois ele vai ter 6 filhotes, que depois cada um vai ter 6 filhotes. É um negócio, né? É exatamente isso. A gente não tem como controlar, realmente sai do controle. Ainda mais na questão do gato. O gato em vida livre, você não pega ele. Ele vive solto. Então, eles vão se reproduzindo indiscriminadamente. E é uma conta, assim, assustadora, né? É porque a gata, ela fica prenha amamentando. A cadela tem aquele período de 6 e 6 meses. A gata, mesmo amamentando, ela fica prenha, se tiver um macho, porque acelera o cio. Então, assim, às vezes tem gente que, quando eu vou na casa da pessoa para ver como que tá a situação para castrar, a gata tá amamentando, mas eu olho a barriga e falo, essa gata tá prenha. Tá grávida. Essa gata tá prenha, não é possível. Aí eu falo, tem macho em casa? Tem. Aí eu tenho um do vizinho que vem aqui. Aí... E gato é assim, vem, né, mora numa casa. Eles vão, assim, inclusive para ter filhote, eles entram mesmo em guarda-roupa, debaixo de escada. Porque o cio da gata é estimulado pela presença do macho. E pela incidência solar, Pela incidência solar e pela presença de macho. Então, quanto mais machos existe na redondeza, mais cios ela vai apresentar. Nossa, e durante um ano, assim... Tem várias vezes. Tem várias. Ao contrário da cadela, que é de 6 em 6 meses. Exatamente. Geralmente, né? A gente não tem como... Hoje em dia está tudo muito desregulado. Mas a base é essa. E agora, como que a gente gata observa? não. Como que a gente observa, por exemplo, eu adotei um gatinho, eu quero levar para castrar. Qual que é o momento certo de fazer esse movimento?
Em torno, assim, de 6 meses, que ela começa a dar sinal que ela vai entrar no cio. E, assim, as pessoas falam, macho não tem cio. Assim, eu falo, assim, pela minha experiência, que eu tenho macho lá, eles podem até não ter o cio igual à fêmea, mas eles ficam mais agressivos, eles começam a fazer a marcação de território com um cheiro de xixi a primeira coisa. Muito forte. Quando lá no meu início, eu peguei um gato... Com Eros, né? Não, aí depois quando eu estava dando lar temporário, o Eros eu castrei ele bem cedinho. Porque eu tenho uma cachorra lá que ela tem uns 15 anos já, e eu levei ela no Dr. Felipe para castrar. Aí eu falei com ele que eu tava com um gatinho, ele falou, atrás, eu falei, ele é muito pequenininho. Ele falou, não, traz aqui que eu vejo. O Eros devia ter em torno de uns 3 meses e meio. Ele falou, não, desceu a bolinha, dá para castrar. Então, castrei ele muito novinho. Aí ela... O que eu tava falando, me perdi. Você ia contar de um outro gato. Aí o gato, que eu peguei um gato para dar o lar temporário. Aí eu falei assim, ele eu posso esperar mais um pouquinho, né? Porque eu não tenho fêmea aqui e tal. Aí eu tava apertada, porque eu dava lar temporário, igual ela falou, tem custo, sabe? Não é barato. Agora é mais caro ainda, porque antigamente nem tinha um teste FIV-FeLV. A gente pegava um gato na rua, colocava dentro de casa, depois, quando via lá, o gato tava doente, tava com FeLV. Aí depois, agora não, agora só entra quando está testado. Então, ele começou a marcar, mas minha casa ficou com cheiro de ovo podre, sabe? Ovo choco. Gente. Aí eu falei, gente, de onde que é isso? Forte. De onde que é isso? E não sai, né? É a produção de testosterona que não aumenta sai. absurdamente. Aí você passa desinfetante, você passa... Mas isso é do felino. Todos os grandes felinos têm o mesmo comportamento. Os leões eu vi têm o mesmo que eu acho que, pra mim, isso aí é uma forma de cio, sabe? Por quê? Porque aí, embaixo da minha casa, tinha uma pessoa que tinha uma gata que não era castrada. Então, eles têm isso de sentir, né? De ter a forma dele dizer, eu estou pronto para reproduzir. E assim, aqui, se chegar a fêmea aqui, ó, ela é minha. Não tem para outro aqui, não. Então, assim, ele marca o território. Aí eu comecei a entender. Aí foi quando eu comecei a ver que a castração era importante, sabe? Aí eu comecei a pesquisar, porque eu não entendia nada de gato também. Porque meu pai também nunca deixou eu ter. Gato foi sempre muito discriminado, né? Meu pai deixava ter cachorro, mas não deixava ter gato. E tem as questões físicas também. O animal castrado, ele vive mais, ele vive isso melhor. Que eu ia perguntar, tem com relação à saúde do animal. Os machos, eles diminuem a propensão ao câncer de próstata, as fêmeas ao câncer de mama. Então, quanto antes a castração... A piometra, mais no caso das cadelas, né? Apesar de gato também ter a possibilidade de ter... Nossa, gata tem muito piometra. De ter piometra. É uma infecção do útero. É um tumor de útero. Entendi. Que dá pela injeção, aquelas injeções anti-cio. Dá a pessoa, não vou castrar, mas aplica a injeção e aí depois aquela injeção ela acaba... é altamente cancerígena, sabe? Para mim ela devia ser proibida. A injeção devia ser abolida. Porque... Mas eu tenho um pensamento aí que eu não posso nem falar. Né? Porque que essa injeção ainda circula. Sim. Mas aí tem as questões, né, do mercado mesmo, das indústrias farmacêuticas. Exatamente. Que a gente sabe que acontece na indústria veterinária, na indústria humana. Isso está todo mundo, né, cansado de saber. Então, assim, aí essas injeções, elas fazem muito mal, muito mal. A questão aí desenvolve a piometra, o tumor de mama. E a piometra, ela é mais comum nas cadelas. E a piometra tem que ficar muito atenta. A cadela teve um cio, né? Não engravidou, não tá prenhe e... Tá ali, às vezes um macho continua procurando por ela ou tentando fazer a monta e tudo, mas ela não tá mais no cio. Tem que ficar alerta, porque a piometra ela pode ser fechada também, porque é uma infecção muito grande do útero. Quando a piometra é fechada, é como se o útero estivesse enchendo de pus. Nossa! De secreção. Essa secreção fica lá fechadinha. Ou seja, é um balão, é uma bomba. Dá esse sinal que o macho... E ela parece que está prenha. Que a barriga dela fica grande, como se ela tivesse prenha. Tem que tomar cuidado. Ou a piometra aberta, que é a piometra que começa a vazar essa secreção. Aí tem como ver, né? Isso não tem jeito. Centro cirúrgico, castração, limpar tudo e... É a única coisa que resolve. Não a tem castração, então, é muito importante para duas questões principais. A saúde do animal. Exatamente. Para evitar ficar usando
injeção, né? Sim. E o próprio controle também da quantidade de animais, né? Sim. Exatamente. E a castração, quanto antes ela é feita, se ela é feita antes do primeiro cio, a probabilidade de ter tumor mamário é quase zero. inexistente. Aí, essa probabilidade ela vai diminuindo de acordo com o número de cios que teve. Entende? Porque distribui hormônio no organismo, né? Sim. Distribui. Aí esses hormônios, você não sabe para onde que eles são direcionados. Eu tenho uma amiga que tem um gato macho e ela ficou com ele um tempo, assim, alguns meses, sem castrar. E ele muito bagunceiro, assim, a gente via vídeo ele subindo na cortina, pendurando no varão, uma coisa. E aí depois que castrou, pronto, o gato sossegou também, parou de fazer bagunça, parou de arranhar os móveis. Não, menina, nossa, estou precisando de saber. Então, na verdade, porque na continua a mesma verdade, coisa. pode ter sido também uma coincidência. Porque os filhotes, eles tendem a ser muito agitados. Sim. Extremamente exploradores, curiosos e tal. Depois que passam um ano, essa curiosidade começa a diminuir, a bolinha começa a baixar. Entendi. Pode ser que ela tenha castrado na mesma época. Então Aí assim, coincidiu de castrar, diminuir a produção de testosterona e, ao mesmo tempo, começar a diminuir essa curiosidade de filhote, essa agitação. Então, pode ter sido essa situação. Mas aí ela já virou, assim, uma ativista da castração. Gente, vocês têm gato, leva o gato para castrar, porque ele vai parar de fazer bagunça. Vai parar de destruir o sofá. Eu acho muito engraçado as pessoas que castram, aí falam assim, ai, gente, mas eu levei meu gato para castrar, mas ele continua indo na rua. Eu falo, sabe o que eu falo? Eu falo assim, gente, quando castra, tira a bolinha, não corta a perna do gato, não. Então, se ele tiver que ir pra rua, se você não tiver segurança na casa, tiver tela, não tiver proteção, ele vai continuar a andar, porque as pernas dele tá ali. E principalmente quando castrou tarde e ele acostumou a ter aquela vida. É isso que eu queria deixar um adendo, porque é muito importante. Às vezes a pessoa castrou hoje, quer que o animal mude a semana que vem. Não. O nível de testosterona, por exemplo, nos machos ainda está muito alto. Tem que esperar esse nível baixar. Vai baixando. E a gente não pode esquecer do comportamento adquirido. O animal já brigava. O animal tem 5 anos, é brigão, caçador de confusão. Ou senão, assim, ele já criou o hábito de fazer xixi pela casa toda. Exato. Não é a castração somente que vai resolver esse problema. Ela vai ajudar. Mas existe um problema comportamental que alguns veterinários, como a linha de trabalho que eu faço, que mexe com o emocional da família, com os tutores, trabalha esse campo energético para poder modificar o comportamento do animal juntos. Mas só a castração não vai resolver nesse caso. Então, as pessoas precisam entender, então eu castrei, o macho continuou fazendo xixi em tudo quanto é lugar. Tem que tomar cuidado, porque nem sempre castrou vai resolver esse problema. Não, e nem sempre fazer o xixi fora do lugar é por conta da castração. Exatamente. Muito também tem a ver com uma infecção urinária, uma obstrução. E ele faz o xixi, o cocô fora da caixa, exatamente para te mostrar que alguma coisa não está legal. Então, quando tiver um comportamento assim, o primeiro passo é procurar um veterinário para poder saber por quê. Se ele não faz e ele começou a fazer, você vai procurar um veterinário para saber se não está começando ali uma obstrução. E tem as questões emocionais também. Então, na verdade, é começar a ver o animal com a mesma seriedade que a gente vê o organismo humano. Porque é um ser que vive como a gente. Então, ele tem as questões físicas, emocionais, de adaptação, familiares, genéticas. Então, assim, é um ser que funciona como a gente. O Eros, ele é muito temperamental. Eu acho que meu marido fala até que ele puxou minha personalidade, sabe? Um dia eu cheguei em casa e falei com meu marido assim, eu vou testar o Eros. Não vou chegar perto dele, porque quando eu chego, ele tá lá na porta, eu tenho que colocar a minha bolsa e a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá fazer carinho nele. Sempre. Ele vem correndo, ele vem até falando assim, para me saber. Aí eu passei direto, sabe? Passei direto, falei, não vou olhar para ele. Passei direto. Ignorou. O que ele fez? Foi lá no meu sofá, fez xixi, mas ele não saiu. Ele fez questão de me mostrar. Ele começou uma miação, meu marido falou assim, pode ir lá para você ver que ele aprontou alguma coisa. Aprontou alguma coisa. Aí ele olhava para mim,
miau, miau. Aí eu falei assim, eles me perdoam nunca mais. Agora, toda vez que eu chegar, primeira coisa que eu vou estar, você tá aqui na minha frente, aqui eu não faço outra coisa. Mas ele é assim. Quando ele faz alguma coisa de errado, é porque a gente controlou, chamou a atenção dele. Então, assim, eles entendem. Sabe, minha mãe outro dia chamou a atenção dele, não sei o que ele arrumou com a gata lá, que ele bateu na gata, uma gata nova que chegou. Aí ele bateu, minha mãe foi chamar a atenção dele, ele fez cocô em cima da cama dela. Olha só. Mas ele não sai. Ou dá culpa pro outro não, sabe? Ele fica ali pra falar mostrar assim, pra falar, você fez isso comigo? Pois tá aqui, ó. E aí depois ele sai todo serelepe, mas tem jeito, eu vou lá e modo ele, sabe? Eu queria puxar um outro fio, assim, nesse assunto, com relação à questão emocional das famílias, né? Que você citou que começou o ativismo e tudo mais numa situação que você estava vivendo, um momento de depressão, e aí adotou o animal, né? Essa questão do ativismo também pela causa tem uma relação com a saúde mental, não tem? Como é que vocês enxergam isso? Tem, assim, ela tem tanto o lado bom, né, quanto o lado ruim. O animal sempre, ele, 99,9% de gato que eu dou, sempre as pessoas que eu tenho contato, assim, com muitos adotantes, né, eu doei já, acho que perto de uns 10 mil animais. Nossa. Desde quando eu comecei, se não foi até mais. Eu tenho os termos até hoje, sabe, que eu sempre fiz termo. Aliás, eu fiz, no primeiro eu não fiz, tive um problema danado. Eu mesmo criei um termo e comecei. Então, eu tenho muito contato com os meus adotantes. Então, eles sempre falam que o animal trouxe para a família uma união. Por exemplo, um gatinho começa a brincar, jogar uma bola, aí chega o pai, chega a mãe com as crianças da escola, eles começam aquilo ali, irrita uma adotante minha, que ela fala assim, que o café da manhã deles mudou totalmente, porque aí fica o gatinho lá passando e eles começam a rir, e antes era assim, um tomava café num lugar, outro tomava café no outro, era aquela coisa corrida, agora não, eles sentam na mesa e ficam lá, que bonitinha, que gracinha, joga isso, aí o marido dela chega, olha o que eu comprei, entendeu? Então, assim, trouxe a união para a família, sabe? Trouxe aquele coisa que era assim, as crianças chegavam, entravam para o quarto, iam para o computador, hoje eles sentam, fazem um joguinho, brincam, então, assim, traz o lado também bom. E quando você faz a perda, né, de controle ali, que você começa já a colocar, que tem adotante meu que eu falo assim, não vou doar mais para você, porque você já chegou num limite que não dá. Tem uma adotante minha que ela falou, Kátia, eu estou vendendo meu apartamento e eu vou comprar uma casa, mas ela é um amor, ela cuida, assim, sabe? Os gatos são maravilhosos, todos os gatos que eu doei para ela, estão maravilhosos, mas ela brinca comigo, ela vou comprar uma casa, porque aí você me doa mais, que eu falei, eu não vou doar mais para você. Aí, então, assim, tem essa parte, assim, que a gente tem que cuidar. Agora falando também como psicanalista, né, como consteladora familiar, a gente tem que tomar muito cuidado nas adoções. Tem a parte boa, que é muito boa, mas tem partes que necessitam de mais atenção. Você vai doar um animal para uma casa de uma criança ou de um adulto que é do espectro autista, tem que procurar saber com a equipe multidisciplinar que cuida daquela criança, né? Porque a gente sabe que algumas crianças serão amorosas, outras nem tanto, porque elas não têm o controle do apertar, do pegar de qualquer jeito, pode machucar o animal, e não é culpa da criança, né? Porque às vezes ela não consegue fazer essa interação. E tem casos de casas que têm crianças autistas, por exemplo, que o animal foi maravilhoso para aquela criança, viraram mega amigos e deu super certo e ajudou, inclusive, no tratamento. Eu tenho adotante assim. É importante saber com a equipe médica, com os terapeutas, psicólogos que cuidam dessa criança, se ela vai conseguir fazer essa adaptação. Outro caso que é necessário prestar muita atenção são pessoas idosas que vivem sozinhas. Às vezes essas pessoas já estão no início de Alzheimer e não sabem, e elas não conseguem cuidar de si mesmas. Como que elas vão cuidar do animal? Então, assim, não é maus tratos, ela não quer maltratar aquele animal, mas ela esquece. Ela não consegue lembrar que ela tem que almoçar, como é que ela vai dar comida para o cachorro? Aí acaba que aquele animal sofre naquela casa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
Outra questão que as pessoas adotam muito, meu pai faleceu, então eu vou dar um cachorrinho para minha mãe, para fazer companhia para ela. O cachorro, o gato, ele não tem que entrar no lugar de uma pessoa. Ele não é uma pessoa, é pesado esse lugar para ele. E também não é presente surpresa, né? Não é. É outra coisa. Você precisa saber se aquela família quer. Vai adotar? Quem que mora naquela casa? 5 pessoas. As 5 pessoas querem aquele animal? Por quê? Porque você pode querer muito, mas o seu irmão não gosta. Ele vai chutar, ele vai maltratar na hora que ninguém estiver vendo, vai deixar no quintal na chuva. Então, precisa haver realmente, né, um ok de todo mundo para poder... É a questão até da união que a vereadora Exatamente, falou, né? sabe? Não basta uma pessoa querer. Você quer muito, o resto da família não quer. Quando você morar sozinho, você tem. Porque, infelizmente, o animal, ele sofre muitos danos emocionais também, quando, por exemplo, a adoção não dá certo. Você doa, ele volta. Aí doa para outra família, ele volta. Aí doa para outra, ele volta. Esse animal se sente rejeitado. E o comportamento dele só vai ficando pior. E, com isso, as probabilidades e as chances de conseguir uma boa adoção vai ficando inexistente. Então, a gente tem que observar todas essas questões. Antes, o animal é uma vida. Ele não é um prato que você vai tirar e colocar a hora que você quiser. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Adoção é necessário responsabilidade, como eu disse no início, da mesma forma que a gente tem responsabilidade com uma criança, né? Então, eu acho isso muito importante. Adotar é um ato de amor? Sim, mas é um ato de muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Muita mesmo. Eu levei o Eros sem ninguém aprovar lá em casa, mas esse é um caso assim... Mas você chegou avisando que era provisório. Isso, porque mas eu já tinha até falado mesmo com a Elisa. Eu falei assim, olha, eu vou pegar, mas assim, se não der certo, eu posso devolver? Mas assim, eu sei que eu não queria, mas eu tenho que respeitar também, porque na minha casa não era só eu, era eu, minha mãe, meus 2 filhos, meu marido. Aí você concorda que hoje em dia, para você doar um animal, é muito melhor que todos estejam querendo essa adoção? Ou pelo menos, então tá, vamos tentar. Ou pelo menos a maioria. Né? Quem provê a casa. Às vezes é o filho que quer adotar, e ele não tem independência financeira, quem vai prover são os pais, e os pais não querem. Eu sempre pergunto, então, seus pais estão de acordo? Exatamente. Eu quero conversar com os seus pais, porque a gente tem um termo para assinar. Então, assim, eu preciso que seja uma pessoa responsável da casa. Isso sempre a gente fala. Com o tempo, a gente vai adquirindo algumas coisas que a gente já deu problema. Então, a gente já vai sabendo ali como que, sabe... Como que você vai lidar com aquela situação que chega. Gente vai Mas todo dia tem uma situação nova, porque ser humano é bem complicado. Então, todo dia surge alguma coisa que eu falo. Eu tenho um termo que, assim, eu tenho lá no meu computador que eu só fico aumentando. Aconteceu um problema, vamos colocar isso aqui na próxima cláusula. Tem isso aqui assim, entendeu? Então, sempre tem alguma coisa que a gente tem que dar uma acrescentada ali para dar uma responsabilidade. Mas essa parte de animal, eu falo que é muito complicado a gente, né? Eu não consigo hoje viajar por terra. Se falar assim, vamos para o Rio de Janeiro, vamos para São Paulo, vamos para a Bahia. Eu já morei na Bahia, morei no Nordeste. Hoje eu não vou mais por terra, eu só viajo no mar. Falei com meu marido, que se tiver um cruzeiro a gente faz. Porque não tem como resgatar um peixinho. Agora, você imagina eu ir lá num lugar e ter um bicho, eu não conheço um veterinário, eu sem dinheiro, e ter que... Então, eu vou trazer Eu preciso dizer para você que o ano passado eu fui até Porto Seguro, e simplesmente um gato entrou no quarto que eu estava dormindo e não queria sair. Então, eu já ia ele foi até mim, tipo assim, aqui tem uma pessoa que gosta. Aí a Kate foi no mercado, comprou ração, começou a cuidar dele dentro do quarto. Não tinha como trazer, mas o que eu fiz? Fui procurar a ONG na Bahia, que eu não conhecia, nunca tinha ido lá. Então, eu pesquisei, em Arraial da Ajuda, consegui achar uma ONG que me ligou em outros protetores e tal. Eu consegui entregar ele para uma protetora. Mas eu não sosseguei enquanto eu não consegui. Isso tá saber na gente, que ele sabe? Estava seguro. Você não consegue, Saber que ele estava seguro. Depois eu fiquei sabendo que conseguiu castração, foi castrado, mas que estava bem e tal. E, assim...
Acontece. Não tem jeito. Não sai da gente. Não adianta. Você não consegue... Eu tenho medo, às vezes, de sair na rua, porque, assim, sai na rua, fala assim... Nossa, mas você saiu, voltou com um bicho. Mas isso atrai. Sabe um negócio que tem na internet? Você fala assim, se eu começar a pesquisar... eu quero comprar um carro, quero comprar um Gol. Você vai andar na rua, você só vai ver Gol. Não é? Você só vai ver Gol. O algoritmo hoje te joga o tempo todo, aí, né, na internet. Eu saio na rua, eu falo assim, eu não vou olhar pro lado. Não vou olhar. Aí eu falo, amor, tem um gato ali. Outro dia a gente foi lá no canil, eu com as amigas minhas. Quando eu estou saindo do canil, eu falei, gente, tem uma cachorra aqui. Eu falei, não, tem um cachorro aqui não. Eu falei, tem. Paramos o carro, descemos, não dava para ver. Você falasse assim, como que você viu? Sinceramente, acho que foi algum espírito. Tinha uma cachorra que estava lá prenha. E no meio do mato que você não conseguia ver. Então, assim, a gente tem essa visão, né? Você não tá em você. Mas você sai de casa, você fala, eu não vou olhar pro lado, eu não vou ver. E você volta com o bicho. Então, assim, eu tenho medo de sair de casa. Eu não procuro. O que tem que chegar até mim, eu vou resolver. Porque acontece muito isso. O problema hoje que abrange muitos protetores é exatamente esse. Porque, às vezes, a pessoa acha... um animal. Cara, ela esquece que o protetor tem 100 para resolver. E ela quer jogar o problema para o outro. Se o problema apareceu para você, ele é seu. A gente pode te ajudar a resolver, te encaminhar, conseguir uma clínica com desconto, mas ele é seu problema. Não joga pro colo do coleguinha. O coleguinha já está com 100 para resolver. Exatamente. E é por isso que a proteção animal hoje em dia está tão sobrecarregada. E adoecida. As pessoas estão adoecidas, as pessoas não estão aguentando, exatamente por conta disso, né? Igual, por exemplo, o problema veio até mim, eu vou procurar resolver da melhor forma possível. Para a Kátia, eu ligo várias vezes, encontrei esse cachorro e tal, me ajuda a encontrar, faz o link para mim de tal lugar e tal, mas eu resolvo. Eu não jogo no colo dela, falo assim, toma, eu achei, agora você se vira. A gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso. Então, é isso que a população também tem que ter consciência. Porque enquanto você está com um... Agora, imagina, se um já está sendo difícil, imagina se você tivesse 100. Nossa. Né? E assim, para você colocar um gato dentro de casa... fica caro, porque, olha, você tem que castrar. Primeira coisa, se pegou, você tem que levar no veterinário. Porque ele precisa fazer um teste FIV e FeLV. Eu tenho um gato FeLV. FIV eu peguei até hoje 1 ou 2 gatos nesse tempo todo, porque FIV é mais difícil, né? Principalmente eu que lido com mais gato castrado, então, assim, é mais difícil ter a FIV. Agora, a FeLV não. A FeLV é a leucemia felina. A FIV é a AIDS felina. PIF também, eu nunca peguei gato com PIF. PIF é o quê? PIF é tipo um corona felino, é do intestino do gato. Mas são doenças felinas, ela não pega nem gente e nem em cachorro, só de gato para gato. Então, assim, fica caro, porque você tem que levar no veterinário, você tem que pagar o teste, pagar a castração, pagar a vacina, vermífugo, remédio de pulga, e gato tem areia, ração, que você não pode dar uma ração que tenha corante, que ela dá obstrução no gato. Então, assim, tem que ser uma ração prêmio, super prêmio, para que mantenha a saúde do gato. Então, você põe isso aí tudo na ponta do lápis, um gato fica em torno de uns 350, 400 reais, um gato. Eu queria perguntar, assim, eu queria que a senhora trouxesse para a gente, com relação à vereança, né? Entrou na Câmara, está aqui trabalhando, construindo as políticas e tal. Quais avanços que a gente já teve aqui em Juiz de Fora? O que você enxerga, assim, como conquista do mandato? Eu ponho assim bastante que uma conquista que foi muito importante foi a diminuição dos fogos de artifício, porque não parou, mas a gente está trabalhando, fazendo melhoras na lei, mas assim, isso para mim foi uma coisa assim porque me incomodava muito, não só pelos animais, mas pelos idosos, pelas pessoas que têm problema com sensibilidade, né? Com a audição. Então, assim, isso para mim foi uma conquista muito grande. Ainda quero avançar bastante. Porque isso envolve cultura também. Envolve, então, uma não coisa, só uma lei. Exatamente. Mas, assim, já diminuiu desde que foi sancionada a lei aqui em Juiz de Fora.
Então, tem algumas conquistas que a gente está trabalhando com o executivo, por exemplo, o censo animal, ele vai começar, está terminando, eu tive lá para a gente poder ver, vai começar agora as pessoas que que passam da saúde nas casas, já vão fazer lá o questionário também da parte animal. A partir desse censo, você vai começar a direcionar aquela parte ali, o que precisa, o que a prefeitura vai precisar para poder dar uma boa qualidade de vida, porque assim, animal é saúde pública. Não adianta você tentar desvincular. Tem esporotricose, tem verminose, tudo que pode afetar o ser humano. Então, não adianta você falar assim, mas você só está cuidando do animal. Não. Você está cuidando do animal e cuidando de pessoa. Todo, né? Não adianta, porque tá ligado ali. É saúde única. É saúde. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, esse sistema de saúde única ainda está muito longe da gente chegar e falar assim, realmente é uma saúde única. Porque, assim, a população, ela não entende. Ela acha que você está gastando com o animal, que você está tirando do ser humano, e não é. Eu também tinha essa visão, mas depois, quando você entra na política, você sabe que tudo tem a verba para aquela função. Se está destinado para o carnaval, não adianta você querer tirar do carnaval e colocar no hospital. Não consegue. Eu tenho emenda que eu queria usar na causa animal, que eu recebi, e eu não posso colocar ela por causa da letra. Eu também não entendo muito dessa parte, estou aprendendo, estou caminhando, estou engatinhando ali. Mas eu sei que eu só posso usar em UBS. Então, essas coisas assim da política, a gente ainda precisa de evoluir muito para a gente chegar ao conceito de saúde única. E a população entender. Eu quero só fazer um adendo, pode? Uhum. Em relação da saúde pública, eu acho muito importante que a população entenda o seguinte. Eu também já trabalhei dentro de hospital, eu já fiz um monte de coisa. Então, eu via isso muito acontecer. O animal, quando ele está na rua, ele tem maior probabilidade de desenvolver doenças e passar essas zoonoses para o ser humano. Isso todo mundo já sabe. Então, ele pode morder, ele pode ficar agressivo, ele pode causar um acidente, né? Porque ele está na rua, vagando, ele causa um acidente. E o que acontece? Causou um acidente, vai precisar de quê? De leito hospitalar. Se precisa de leito hospitalar, vai ocupar uma vaga que talvez poderia ter sido usada para outra coisa que não tem nada a ver com um animal. Se a pessoa foi mordida e se machucou por um animal vagando na rua, por exemplo, ela vai ocupar leito de hospital que poderia estar sendo usado para outra coisa. Aí você já consegue fazer um link muito fácil de conseguir entender que esses leitos poderiam estar sendo ocupados por outras questões, por outras situações que não ligadas a animais abandonados na rua, por exemplo. Assim fica bem mais fácil. Assim fica mais fácil de conseguir entender. Que, tipo, esse leito poderia estar sendo usado por uma cirurgia eletiva da pessoa que está lá esperando a cirurgia há 3 anos para poder voltar a trabalhar. E não está tendo renda justamente porque não consegue trabalhar, porque não consegue vaga, porque não consegue a cirurgia. E esse leito foi imediatamente ocupado por uma situação de emergência. Uma situação de emergência de um acidente, que poderia ter sido evitada. Entendi. Né? Então, assim, é só uma questãozinha para a pessoa para ilustrar, para que a pessoa entenda que a saúde pública é isso. Entende? Então, assim, se a gente abrir, vai abrir um leque de várias outras situações. Mas eu acho que, assim, tem como, né, Kátia, ter uma visão mais didática disso que a Kátia está falando. Da questão. Que é importante. Tem várias conquistas ainda para acontecer, né? Eu estou com um projeto aí de educação nas escolas, porque a gente tem que levar para as crianças a educação de meio ambiente, como que ela cuida, porque a gente não respira, a gente não come dinheiro. Então, isso não é... Sabe, se você acabar com tudo, você vai ter rica. As pessoas que lidam com essa parte vai ser rica? Vai, parabéns para elas. Mas e como você vai respirar, como você vai comer? Tudo está ligado. Então, a gente tem que cuidar disso. E a melhor forma é você levar essa educação para dentro da escola para as crianças pequenas. Porque elas são o futuro lá na frente. Se a gente não fizer essa geração aí que está colocando só internet e computador, se a gente colocar mesmo aquilo ali, que a criança precisa de ter uma participação
participação na sociedade, levar essa educação humanitária, né? Educação humanitária. Falar do meio ambiente, das questões ambientais, animal, que cuidar, são extremamente importantes. Sabe, como cuidar do lixo, sabe? Porque o lixo, ele é dinheiro. Muitas famílias, elas sobrevivem do lixo. Então, isso tudo a gente tem que levar para dentro da escola. Então, essa é uma conquista que eu ainda quero, se Deus quiser, sair desse mandato com essa conquista aí, de conseguir colocar nas escolas essa educação para a gente mudar o futuro dessas crianças aí lá na frente. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer muito a participação de vocês aqui. Tivemos uma conversa muito rica, vários assuntos, várias questões, assim, que com certeza as pessoas não estavam, né, vislumbrando, assim, os posicionamentos. E, geralmente, no final, a gente abre um espaço também para vocês divulgarem as suas atividades em rede social. Quiser colocar o @ né, dos perfis, para quem tiver curiosidade de acompanhar o trabalho. Querem colocar o seu? Pode falar. O meu é @protetora Kátia Franco, né? Tanto no Face quanto Instagram, YouTube. Então, aí pode seguir a gente, pode procurar aqui no Gabinete 201 também, se tiver alguma demanda que a gente possa orientar. Então, é isso aí, pode seguir a gente lá. E o seu, Kate? Então, o meu é @KateDuque, Kate com KEITY. Tem várias coisas sobre o meu trabalho. E eu trabalho também aqui no Instituto de Psicologia Fátima Godoy, que fica aqui na Santa Rita, quase esquina com a Rio Branco. Então, até a gente já se disponibilizou, como eu já falei com a Kátia, a protetores que precisam de cuidados, de fazer terapia, de procurar essa ajuda. A gente consegue fazer preços bem acessíveis para essas pessoas, para estar buscando uma saúde mental mais efetiva mesmo, trabalhando nesse dia a dia. Eu, como psicanalista e veterinária e trabalhando ativamente nessa área, eu consigo entender, né? Então, eu consigo ter mais empatia para poder entender o que essas pessoas estão passando, como direcioná-las de maneira melhor, né? Então, assim, tá aberto e pode me procurar lá, que lá tem os contatos direitinho. Então, tá jóia, gente. Para vocês que estão aí assistindo a gente, estão ouvindo, sigam também as redes sociais da Câmara. A gente tá no Instagram como Câmara Municipal JF, no Twitter é Câmara de JF e no YouTube na JF TV Câmara. Bom, muito obrigada pela presença de vocês e para quem está ouvindo a gente, até semana que vem.